Oi, Evinha! Tudo bom, meu anjo? Aqui quem fala é a professora Luana, de Filosofia. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Vamos falar da teoria política de John Rawls. Vamos chamá-lo apenas de John, tá bom? Então, o John, ele nasceu em 1921 nos Estados Unidos. Ele vai ser um professor, um filósofo estadunidense. E até então, na filosofia, a gente não tinha estudado nenhum filósofo estadunidense, né? A gente sempre estuda franceses, ingleses, alemães, mas agora a gente já vai estudar, entrar em outro conhecimento, né? Em uma outra cultura. Então, o John, ele foi professor de filosofia política lá na Universidade de Harvard, que é uma das universidades mais famosas, que tem os filósofos mais intelectuais, né, os pensadores contemporâneos. Ele escreveu as obras Uma Teoria da Justiça, Liberalismo Político e o Direito dos Povos. Ele vai ser influenciado por filósofos como Locke, Kant. E isso eu gostaria que você prestasse bem atenção, tá bom, Evinha? Que o John vai ser influenciado por Locke e Kant. E isso vai refletir de forma demasiada intensa na teoria política dele, tá bom? E ele falece em 2002 nos Estados Unidos. Então, esse aqui é o contexto do filósofo que eu sempre gosto de trazer para a gente compreender o contexto em que ele viveu, as suas características, as suas influências, seu local de trabalho, tá bom? Então, Evinha, sempre que a gente estuda a teoria de John, a gente se depara com vários conceitos. Dentre eles, o conceito de justiça e equidade, justa distribuição, que está relacionada com as oportunidades, e justiça e liberdade. Você pode perceber, né, Evinha, que ao trabalhar a teoria de John, a gente percebe que tem uma palavrinha que se repete, que é a palavra justiça. Então a gente vai tomar muito cuidado com o conceito de justiça, porque ele vai ser o norte, a parte principal de toda a teoria política de John. Então, sempre que a gente fala de justiça e equidade, de justa distribuição e de justiça e liberdade, nós estamos falando de características que pertencem à democracia, tá? Então, essas características pertencem à democracia e à filosofia política ou à teoria política de John. Tá bom, Evinha? Então, a justiça, ela está interligada a fatores econômicos, políticos e sociais. Então, sempre que a gente fala de justiça, que a gente fala de democracia, nós estamos falando de outros conceitos também, como economia, política, o campo social. Então, tudo isso aqui vai ser muito importante para a gente ao estudar teoria política, seja de John ou seja de outros filósofos, tá bom? A liberdade e a igualdade são os princípios fundamentais aqui na teoria de John. Então, quero que você preste muita atenção nesse conceito, que eu vou repetir. A liberdade e a igualdade são os princípios fundamentais. Então, sempre que eu perguntar para você quais são os princípios fundamentais da filosofia política de John, você vai me responder liberdade e igualdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente percebe que o John, ele trabalha com o conceito de justiça, ele trabalha com o conceito de liberdade e igualdade. Ele fala muito sobre o conceito de justiça como equidade. E mais lá na frente a gente vai compreender melhor isto. Apenas os tópicos sendo mostrados agora. Então, as instituições sociais, elas devem promover oportunidade de crescimento pessoal, oportunidades iguais para todas as pessoas, para todas, para todo o grupo social, para o povo. Então,
Quando a gente fala das instituições sociais, nós estamos falando do conceito de liberdade, do conceito de igualdade e do conceito de justiça. Perceba o destaque desses conceitos, né? Então, instituições sociais, de liberdade, igualdade e justiça são princípios muito importantes dentro da filosofia de John. Então, a gente sempre vai falar desses princípios, dessas categorias de pensamento. Lembrando que liberdade e igualdade são os princípios fundamentais. E por isso que eles estão aqui no centro, tá bom, Evinha? Então perceba, a liberdade e a igualdade estão aqui no centro. Nas extremidades nós temos as instituições sociais e a justiça. As instituições sociais que devem promover oportunidades de crescimento pessoal para os indivíduos, ok? Então, no campo da associação com outros homens, sempre a busca pelo bem comum. Então, perceba na imagem, né? Tem eu, tem você, tem nós. Então, a partir dessa formulação, a gente se permite compreender que a política do John, a teoria política do John, está preocupado com o bem comum, assim como de outros filósofos também. Lembra, Vinha, quando a gente trabalhou Hobbes, Locke, Rousseau, eles sempre estavam preocupados com o bem comum. E com o John não poderia ser diferente. Então, ele acredita que para a gente ter a formulação de uma sociedade justa, igualitária, que apresente a liberdade, nós precisamos partir do véu da ignorância, que é ignorar sua posição atual e suas chances futuras. E ele também chama isso de posição original. Peraí, professora, vamos com calma. Lembra quando a gente estudou, Evinha, o estado de natureza, o contrato social e o estado civil? Pro John, a gente vai partir da posição original. E a partir dessa posição original é como se nós estivéssemos cobertos por um véu, no qual a gente não pode visualizar as coisas. Então, nós vamos escolher os princípios do Estado de acordo com o bem comum, com o bem de todos, e não vislumbrando um benefício próprio. Deu para entender? É como se a gente não pudesse visualizar como vai ser nosso futuro, assumindo uma posição original, partindo do nada para o tudo, partindo do agora para uma construção social que vai acontecer ainda, no qual todos os indivíduos vão ter liberdade, igualdade, oportunidade. Então, essa é a característica da posição original. A posição original, ela se assemelha muito ao contrato social e a passagem para o estado civil, tá bom? Com um fator a mais que seria o véu da... Então, Evinha, quando a gente fala sobre a teoria de John Rawls, a gente falou sobre liberdade, justiça, equidade, igualdade. Então agora a gente vai ver melhor sobre a equidade, ok? Então, ele fala sobre o princípio da liberdade igual para todos, ou seja, todos nós somos iguais, apresentamos a mesma liberdade, né? E o princípio da diferença. Esse princípio da diferença é compreender que determinados grupos sociais vão ter privilégios em relação a outros grupos. Então, é aí que o Estado intervém para fazer com que os grupos menos favorecidos eles possam competir e ter as mesmas oportunidades que os grupos mais favorecidos. É essa teoria que o John tenta estabelecer para nós. Então, ele vai falar sobre ações afirmativas, renda mínima, que são programas sociais. Por exemplo, as cotas nas universidades, os programas sociais de auxílio. A gente teve o auxílio emergencial no Brasil, né, durante a pandemia. Então, é essa relação sendo estabelecida. Então, aqui nessa imagem, a gente pode perceber a diferença, né, que nós temos entre igualdade e equidade. A equidade como justiça e a justiça como equidade é a teoria que o John vai defender. Então, ele fala sobre igualdade e equidade, a diferenciação.
A igualdade, que é a imagem à esquerda, né, mostra 3 meninos que apresentam a igualdade, porque eles apresentam o mesmo banquinho, né, estão em pé no mesmo banquinho. Só que o menino de azul ele é muito baixinho, então ele não consegue ver o campo, não consegue ver o jogo. E na outra imagem, que representa a equidade, a imagem à direita, a gente vê o menino de azul, que era o mais baixinho, usando 2 banquinhos, né? Que aí possibilita que ele veja o jogo, enquanto os outros, eles também podem ver o jogo, né? Todos são possibilitados a assistir a essa partida de futebol. Então, isso apresenta, né, a diferença entre igualdade e equidade. Equidade, que é a teoria que o John defende. É como se o Estado intervisse, ele intervindo em programas sociais, políticas públicas para atender um determinado grupo em específico, ok? Então, nós temos o papel da educação, a educação como um papel muito importante. E as escolhas sociais vão gerar menos desigualdades, né? Que aqui é a tarefa do Estado, né? A intervenção do Estado. Então, Evinha, essas são as características do pensamento do John. Eu vou deixar uma atividade para você, para exercitar, para ficar bem mais claro isso através de exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que você tenha compreendido. Uma boa aula para você. Beijo, Evinha!